Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o vídeo referente à aula de número 2 do terceiro trimestre de 2022 da classe Adultos. O título desta lição é A Sutileza da Banalização da Graça. Lembrando que na descrição deste vídeo você pode baixar um estudo completo em PDF sobre esta aula de número 2. E lembrando que o meu objetivo neste vídeo não é criar um vídeo especificamente igual ao PDF, tá? O meu objetivo é fazer com que o vídeo seja um complemento do PDF e vice-versa, né? Que o PDF seja um complemento do vídeo. Então essa lição de número 2, o título é A Sutileza da Banalização da Graça. Você compreende bem o que é a graça de Deus? O que vem a ser a graça de Deus? Graça, no contexto bíblico, significa favor imerecido. É aquilo que Deus faz pelo ser humano sem que o ser humano mereça. Em resumo, esse é o significado do termo graça, graça de Deus. É aquilo que Deus faz pelo ser humano sem que o ser humano mereça. Considerando que graça é aquilo que Deus faz pelo ser humano sem o ser humano merecer, são os bens, os benefícios que Deus faz ao ser humano sem que o ser humano mereça, aí eu pergunto para você, qual é a primeira referência bíblica em que aparece a graça de Deus? Bom, nós podemos dizer que a primeira referência bíblica em que aparece a graça de Deus está em Gênesis, capítulo de número 3, dos versículos 8 em diante. Porque ali em Gênesis 3 vai falar do relato da queda do homem, o homem pecou e Gênesis 3, do versículo 8 em diante, vai dizer que Deus passeava pelo jardim e chamava Adão, mas Adão já havia pecado, havia desobedecido a Deus. Ali nós podemos dizer que em Gênesis 3 é a primeira referência, o primeiro contexto que aparece na Bíblia a respeito de graça, porque o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus e mesmo assim Deus fez o bem para o ser humano. Deus não destruiu o ser humano por causa da sua desobediência. Deus demonstrou misericórdia por Adão e por Eva. Deus não os destruiu. Então nós podemos dizer que ali em Gênesis capítulo 3 é o primeiro contexto bíblico, né, que aparece na Bíblia a respeito de graça. É Deus fazendo pelo homem aquilo que o homem não merecia, porque o homem havia desobedecido a Deus, mas Deus fez o bem pelo homem e por sua esposa, né, pelo primeiro casal. Mas nós podemos dizer que a graça de Deus, ela na verdade ela já aparece na vida humana desde antes da fundação do mundo. Porque nós sabemos que Deus ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo, ele é onisciente, ele sabe tudo, né? E ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, desde antes da criação do ser humano, antes de criar o primeiro homem e a primeira mulher, Deus já sabia que eles iriam pecar, que eles iriam falhar. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de criar o ser humano. Mesmo assim, Deus levou adiante o seu plano de criar o primeiro homem e a primeira mulher, mesmo sabendo que eles pecariam contra Deus, mentiriam para Deus, falhariam diante de Deus. Mesmo assim, Deus insistiu no seu plano e criou o primeiro homem e a primeira mulher. Então, nós podemos dizer que a graça de Deus ela está presente na vida do ser humano desde antes da criação do ser humano, porque antes de criar Adão e antes de criar Eva, Deus já sabia que eles falhariam, pecariam, cairiam, mas mesmo assim Deus os criou. Então a primeira demonstração de graça de Deus para com o ser humano foi, na verdade, antes de Deus criar
o ser humano, pois se graça é aquilo que Deus faz para nós sem que nós mereçamos, Deus ele já demonstrou a sua graça para com o ser humano antes mesmo de criar o ser humano, pois ele sabia que o ser humano pecaria, falharia, mas mesmo assim Deus insistiu em criar o ser humano. Então a graça de Deus está presente na vida do ser humano antes mesmo de Deus criar o ser humano. A palavra graça, ela se tornou assim muito ampla, famosa e conhecida dentro do contexto evangélico. Mas a verdade é que a palavra graça, ela já existia antes da vinda de Jesus. Ela já existia antes do Evangelho. Por exemplo, o historiador grego chamado Plutarco usava muito essa palavra, graça, que no grego é charis, a pronúncia, né, do português, charis. O historiador grego ele já usava essa palavra para se referir à beleza física, para se referir à graça que uma pessoa demonstrava diante das outras, para se referir àquela pessoa que tinha carisma. Então a palavra graça, ela já existia antes da vinda de Jesus, antes do Evangelho. Mas com a vinda de Jesus, com o Evangelho de Cristo, a palavra graça, do grego charis, recebeu uma conotação mais ampla, um significado mais espiritual. Então a palavra graça já existia antes do Evangelho de Cristo, assim como a palavra Evangelho, né, que já existia também antes das boas novas de Cristo, e a palavra Evangelho foi abraçada, né, pelas boas novas, foi usada aí para se referir ao Evangelho de Cristo. Mas a palavra Evangelho também já existia antes da vinda de Cristo, assim como a palavra graça, do grego charis. A graça de Deus, ela está presente na vida de todos os seres humanos, tanto na vida dos incrédulos quanto na vida daqueles que servem a Deus. Mas a palavra graça, ela está presente na vida do salvo e na vida do não salvo de formas minuciosas. Por exemplo, quando Deus faz com que a sua chuva caia sobre o satanista, sobre o ateu, sobre o agnóstico, quando essas pessoas plantam e colhem o alimento, quando essas pessoas recebem a chuva, quando essas pessoas recebem saúde física, é a graça de Deus sobre eles, sobre o satanista, sobre o ateu, sobre o agnóstico. Então a graça de Deus está presente não só na vida dos que creem, mas também na vida daqueles que são incrédulos. E na vida daqueles que creem, a graça de Deus está presente de uma forma mais ampla. Mas a graça de Deus, ela está presente tanto na vida dos incrédulos quanto na vida daqueles que creem, pois a graça de Deus é o favor imerecido de Deus, é aquilo que Deus faz em favor do ser humano sem que o ser humano mereça. E muitas pessoas, infelizmente, inspiradas por Satanás ou levadas por seus próprios desejos e concupiscências, acabam abusando da graça de Deus, acabam enxergando a graça de Deus como uma oportunidade para pecar. Existem aquelas pessoas que enxergam a graça de Deus simplesmente como uma oportunidade para fazer aquilo que é errado. Essas pessoas distorcem a graça de Deus. Essas pessoas que enxergam a graça de Deus como uma oportunidade para pecar, para permanecer no erro, ou como uma oportunidade para ganhar dinheiro, né? Assim como a Igreja Católica fazia há 5, 6 séculos atrás, existem, né, essas pessoas aí que querem distorcer a graça de Deus, que querem transformar a graça de Deus numa graça barateada. Então a gente tem que conhecer bem o significado da graça, o que é graça de Deus, para que a gente não caia aí em uma visão
barateada da graça de Deus, pois existem muitos líderes que usam a graça de Deus como pretexto para ganhar dinheiro. Por exemplo, essa lição 2 ela vai falar um pouco do contexto da Reforma Protestante. Você sabia que no século 13, 14, 15, 16, a Igreja Católica ela vendia o perdão para os pecados? A Igreja Católica chegava para aquelas pessoas ricas, de muito dinheiro, que às vezes estavam muito doentes, próximas da morte, e os líderes da Igreja Católica diziam assim: olha, você tem que levar uma vida de piedade, senão Deus não vai te perdoar. Aí a pessoa doente pensava assim: mas eu não tenho tempo, eu já estou para morrer. Aí os líderes da Igreja Católica diziam assim: calma, você pode comprar aqui, pasmem, mas a Igreja Católica fazia isso. A Igreja Católica dizia assim, ó, temos aqui a coroa de espinhos que Cristo usou, você pode comprar um pedaço dessa coroa. Temos aqui o crânio de João Batista, você pode comprar. Temos aqui a lança que feriu Jesus, você pode comprar. E assim a Igreja Católica ela foi barateando a graça de Deus, vendendo perdão, vendendo indulgências. Aí já não era mais a graça de Deus, mas a salvação havia se tornado meritória. Aqueles que tinham dinheiro podiam comprar a salvação, comprar a graça de Deus. A Igreja Católica chegou a fazer isso no século 13, 14, 15, 16, mas sobre isso eu vou explicar detalhadamente no PDF que você pode baixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui foi só para atiçar a sua curiosidade, para tentar colocar você um pouco dentro do contexto dessa lição de número 2. Tá bom? Aquilo que você ouviu aqui nesse vídeo aqui é só para atiçar a sua curiosidade, mas no PDF que você vai baixar na descrição desse vídeo, você vai aprender muito mais detalhes sobre a graça de Deus, sobre o contexto da Reforma Protestante, coisas que talvez você não saiba e que vão enriquecer muito o seu conhecimento bíblico, tá bom? Esse é o link da aula de número 2, é a aula de número 2. Que Deus abençoe grandemente. Não deixe de baixar o nosso estudo na descrição do vídeo e até a próxima. Que Deus abençoe em nome de Jesus.